lambança da McLaren e da Red Bull e muito mais sobre o Grande Prêmio da Hungria. Fala, engenheiros do boxe, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, meu povo, vamos comentar sobre o polêmico Grande Prêmio da Hungria. Ele que já começou quente, causando estresse. Na largada, Lando Norris, que estava na pole position, começa a espremer seu companheiro de equipe a fim de manter a primeira posição. E com isso abre um espaço onde o terceiro colocado, Max Verstappen, consegue colocar o seu carro e os três pilotos fazem a primeira curva praticamente alinhados. E com isso aconteceu algumas ultrapassagens. Piastri por dentro consegue assumir a liderança. E por fora, o Verstappen ultrapassa o Lando. E dessa maneira temos a primeira aparição do piloto do dia. O rádio, porque o que todo mundo reclamou nesse rádio foi brincadeira. Após essa ultrapassagem por fora do Verstappen, o Lando começa a reclamar no rádio, dizendo que ele deveria devolver a posição. E com isso, a equipe da Red Bull orienta o Verstappen e ele tira o pé para evitar uma punição. E aí, após esse incidente, tivemos ali uma parte meio morgada da corrida. Tiveram algumas ultrapassagens ali do meio pro final do pelotão, mas nada que fosse interferir muito lá na frente, que é o que realmente importa. E agora eu vou quebrar um pouco a linha temporal da corrida pra gente comentar sobre as lambanças, tanto da Red Bull quanto da McLaren. Então vamos lá, começando pela líder no campeonato, que provou do seu próprio veneno. Nem parecia que a Hannah Smith, a rainha do undercut, tomou tanto undercut quanto nessa corrida. Para começar, na primeira parada, o quarto colocado, que era o Hamilton, fez a parada no pit stop na volta 17. E o Max só foi fazer a sua parada na volta 22. Então, quando ele sai do box, ele volta na quarta posição, aproximadamente 7 segundos atrás do piloto inglês. Consequentemente, o piloto holandês começa a remar, buscando a terceira posição que o Hamilton estava ocupando. Então, na volta 35, ele consegue colocar de lado o carro na primeira curva, só que o Hamilton frita o pneu da reta do DRS, ele consegue chegar muito próximo, chega inclusive a executar a ultrapassagem, porém na hora de fazer a curva ele não tem espaço e acaba indo por fora e dessa maneira volta à quarta posição. Posição essa que ele só deixou de assumir quando o Hamilton e o Leclerc pararam nos boxes na volta 41 e que com isso eles fizeram novamente um undercut, porque o Max só foi parar na volta 50 e voltou atrás inclusive do piloto da Ferrari, ou seja, na quinta colocação. Então, 7 voltas depois, o Max consegue ultrapassar o Leclerc, e então ele vai em busca do Hamilton novamente, e na volta 63 ele executa um mergulho muito otimista, porque ele frita o pneu e o Hamilton na hora que vai fazer a curva e acaba batendo no Verstappen, que está com o carro atravessado com relação ao apex da curva. Acaba rolando um toque entre os dois e o Verstappen acaba voando e dessa maneira perde a disputa pela terceira posição e inclusive é ultrapassado pelo Leclerc, que estava em quinto, ou seja, agora ele assume a quinta posição que foi dele até o final da corrida. E vale ressaltar uma coisa que eu esqueci de dizer. O real piloto do dia, que foi o rádio, foi muito utilizado também pelo Verstappen para reclamar dessa estratégia que foi ridícula. Ridícula. Como que a rainha do undercut tomou 4 undercuts. Como? E agora vamos falar sobre a lambança da McLaren. A lambança da McLaren começou, na verdade, no primeiro pit stop, onde eles pararam primeiro o Lando e depois o Piastri, sendo que o Piastri estava na frente, ou seja, logicamente, ele teria prioridade para fazer o pit stop. Só que nessa primeira tentativa, as posições se permaneceram. Já no segundo pit stop, na volta 46, o Lando entra no box para fazer sua parada e está a 2 segundos atrás do Piastri. E na volta 48, o Piastri entra para fazer sua parada e quando sai a 1.8 segundos atrás do Lando. E a equipe começa a dizer que gostaria de manter as posições anteriores, ou seja, o Oscar na frente e o Lando atrás. E a partir daí, o palco para o piloto do dia. O rádio, em que o Lando brigou com a equipe a corrida inteira. Enquanto a equipe tentava achar maneiras de conseguir convencê-la a tirar o pé, ele continuava acelerando e construiu uma vantagem de 6 segundos. Até que na volta 68, ele mostrou que não está páreo para ser campeão mundial. Por quê? Senna não abriria, Schumacher não abriria, Vettel não abriria, Alonso não abriria, Hamilton não abriria, Verstappen não abriria. Então ele abre as pernas, pisa o pé no freio e deixa o Piastri passar. E dessa maneira, o Piastri vence e o Lando chega em segundo. Enfim,
esse foi um pequeno resumo das lambanças e polêmicas que aconteceram no Grande Prêmio da Hungria. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham da atitude de Lando Norris deixar o Piastri passar e perder a sua segunda vitória? Ah, e vale lembrar uma coisa, o Lando está disputando o campeonato e matematicamente ele tem que pontuar 7 pontos a mais que o Verstappen todas as corridas, para conseguir dessa maneira diminuir a sua desvantagem. E sabe quantos pontos ele perdeu hoje? 7. Se ele perdeu o campeonato, já sabemos onde foi que ele perdeu. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Gostaria de lembrar vocês de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que também quer entender o que aconteceu de polêmico no Grande Prêmio da Hungria. Forte abraço.